Você quer ser aquele artilheiro dos greens, o Kane, o Mbappé das apostas, ou você quer ser aquele baga que só chuta a bola para fora? Eu sei, você gosta de apostar em gols, mas será que você aposta do jeito certo? A maioria dos apostadores brasileiros até gosta desse mercado, mas acaba apostando muito mais com base em palpite, em achismo, tentando torcer para o gol sair, algo que a gente sabe que no longo prazo não funciona e não costuma trazer de fato retorno para a tua banca, tá? Se você quer apostar em gols melhor, quer melhorar sua assertividade nesse mercado, então vem comigo que eu vou te trazer um guia bem completo sobre esse mercado, aliando tudo que você precisa saber sobre estatísticas, sobre dados, sobre equipes e também sobre cenários e leitura de jogo. Afinal de contas, a maior parte dos apostadores gosta de pegar over no live, que tem um cenário mais claro, e também algo mais específico ali pra gente apostar. Se você quer ser o rala nas apostas, começar a caprichar mais na hora de apostar em gols, vem comigo que esse vídeo vai ficar bem legal e bem completo para te ajudar a melhorar os resultados nesse mercado. Apostar em gols, como eu falei na introdução, pode ser muito divertido. Afinal de contas, a gente começa simplesmente a torcer pro gol de qualquer ataque, né? Então todos os ataques são legais a nosso favor. Não tem aquela coisa de, putz, esse time não pode marcar gol. Todos os times podem marcar gol quando você aposta em gols. Porém, existe uma pegadinha aí que é achar que todo jogo vai sair gol. E não vai, né? Existem jogos mais propícios e menos propícios para gols. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, o nosso guia de como ser um craque do overgoals, um especialista no mercado de gols, vamos falar aqui sobre os 3 pilares básicos, dos 3 fatores essenciais que você precisa ter a seu favor, né, de um cenário de jogo. E óbvio, eu vou falar aqui mais das apostas ao vivo, né, que como eu falei também na introdução, são onde a gente costuma concentrar as nossas apostas em gols, até por conta da leitura de jogo, do cenário, etc e tal. Mas, se você quiser falar um pouquinho sobre a live, no final do vídeo eu também vou abordar um pouquinho dessa situação, tá? Então vamos passar então primeiro pelos 3 fatores ali que você precisa ter numa partida para que vale a pena fazer uma aposta em gols. O primeiro fator para a gente fazer boas apostas no mercado de gols, no mercado over, é o que eu chamo de desespero, cenário de desespero. É o cenário do jogo, mas é um cenário que propicia algum desespero de um dos lados. O que seria esse desespero? Geralmente, a gente tem que priorizar partidas desempatadas, tá? Ou seja, com alguma equipe em vantagem. Por quê? Em algum momento, principalmente ali na reta final, para quem gosta de trabalhar over limite, a equipe que está atrás do placar vai ter que se expor e vai ter que se abrir totalmente, né? Inclusive, em alguns casos, até colocando o goleiro na área, que vai ser muito bom para um tipo de aposta, porque pode gerar ali, do outro lado, um gol com um goleiro fora do gol, coisa do tipo. Mas o que a gente quer realmente nesse mercado é desespero e desorganização como consequência desse desespero, né? Equipes com os 2 laterais passando, com só 2 zagueiros ali atrás tentando armar o jogo, 4 ou 5 jogadores enfiados na defesa adversária e, principalmente, dando muito espaço para contra-ataque. É isso que a gente quer, tá? É ainda mais fácil você achar esse tipo de cenário em jogos de mata-mata, né? Principalmente no jogo de volta. Jogos de ida costumam ser um pouco mais complicados para trabalhar gols, né? Por mais que os gols possam naturalmente sair, a gente tem uma equipe ali precisando sempre vencer, né? Geralmente a equipe que está em casa quer abrir a vantagem. Elas tendem a ser um pouquinho mais estudadas, porque mesmo que o placar não esteja tão bom para o time da casa, para o time favorito, ele não vai se lançar desesperadamente e tomar o risco de tomar um outro gol ou coisa do tipo, né? Tem sempre o segundo jogo. Agora, os jogos de volta costumam ser muito abertos. Quando que pode valer a pena você pegar alguma coisa em gols em jogos de ida? Quando a vitória é muito necessária. Exemplo, jogos na altitude, né? Você pega, a gente teve agora em 2026, Nacional Potosí e Botafogo. Esse é um jogo que talvez pudesse valer a pena fazer alguma coisa em gols no jogo de ida, porque o Potosí é muito pior que o Botafogo. Então ele sabe que se ele não fizer uma boa vantagem em casa, na altitude, ele dificilmente vai conseguir passar no Brasil. Então mesmo que ele esteja já ganhando por 1-0, ele vai querer pressionar, vai querer marcar mais gols. Pode marcar, pode não marcar. Mas esse jogo tende a ter espaço para jogar. Agora, em jogos equilibrados, em jogos mais normais, vamos dizer assim, no mata-mata eu prefiro deixar para trabalhar gols nos jogos de volta, tá bom? Então o primeiro fator para a gente buscar algo nesse mercado é desespero. Vantagem por um gol, vantagem por 2 gols, né? Eu prefiro um pouco mais de vantagem curta, porque o jogo não morre em hipótese alguma. Tem quem curta a vantagem de 2 gols, que dá ainda mais desespero, mas às vezes os times podem, assim, o time que tá perdendo por 2 gols pode dar aquela desanimada, não acredita mais na virada, na remontada. Então, eu prefiro esse cenário de desespero. Em alguns casos específicos, o jogo empatado ainda serve, tá? Qual que é esse cenário? Quando a gente tem um claro favorito, que tá claramente muito incomodado com o empate, indo para cima, se lançando e dando espaço para contra-ataque. E muito importante aqui, tá? O time que está em vantagem precisa também querer o contra-ataque. Então a zebra, nesse caso, não pode estar só se defendendo, porque senão vale mais a pena você apostar do lado favorito, né? Só tem um time jogando. Agora, se esse time tá se jogando, tentando desempatar a partida, mas dando espaço, e a zebra tá tentando aproveitar para matar o jogo também no contra-ataque, aí pode ser que o jogo empatado sirva. Mas no geral, se você tá começando, eu sugiro que você trabalhe com esse jogo desempatado, porque aí o time que tá perdido por 1, perdido por 3, dá na mesma, ele tende a se lançar e se abrir totalmente.
Vamos passar então para o nosso segundo fator nas apostas em gols, que é a leitura de jogo. E calma, você não precisa ser nenhum Pep Guardiola, nenhum Ancelotti para ser um especialista no mercado de gols, mas alguns fatores que são bem fáceis de identificar, você precisa aprender a olhar quando vai apostar em gols, tá? Primeira coisa, como eu falei, como a gente está buscando um desespero, a gente tem que olhar para o time que está perdendo, né? Que é o caso que vai se lançar para o ataque. Esse time está realmente se lançando? Então o que você pode olhar? Primeiro fator, laterais. Os laterais estão passando, estão avançados. Eu gosto muito daquela situação em que o time abre os laterais, enfia 3, 4 jogadores lá na área adversária, né? Põe os dois atacantes, já põe um meia chegando, os laterais ficam abertos e fica basicamente os dois zagueiros atrás só tentando armar a jogada por trás, no máximo com um volante postando. Por quê? Se esse time nessa situação perde uma bola, o adversário fica muito fácil em superioridade numérica. 3 contra 4, 4 contra 5, então fica muito mais tranquilo de você ter jogadas de perigo desse lado, tá? Do lado do time que tá perdendo, e esse é um fator muito importante de você olhar, tem duas coisas para você avaliar na leitura de jogo. Primeiro fator, essa equipe tá querendo buscar o mais um gol, né? Ela quer aproveitar os espaços, ou ela não tá muito afim, não. Ela só tá se defendendo, dando chutão e se defendendo. Como eu falei lá no primeiro fator, se esse segundo cenário que você tá vendo, não vale tanto a pena apostar em gols. Por mais que a gente tenha a possibilidade de contra-ataque esporádico ali, uma bola no desespero, ficar torcendo para isso não é muito a praia de um apostador profissional, né? A gente quer um cenário claro para gols e a gente precisa de contra-ataque. Então, qual que é a leitura tática para isso? Com quantos jogadores essa equipe ataca? É óbvio que uma equipe que tá ganhando, principalmente quando é num jogo equilibrado, você não vai poder esperar que o lateral vai buscar a linha de fundo, que o segundo volante vai sair pro jogo. Essa equipe vai se defender. Mas ela tá atacando como? São só os dois atacantes, sabe? Um chutão pro centroavante escorar a bola e eles tentar resolver ali com um segundo atacante a jogada e é isso? Ou quando ela contra-ataca, vão 3, 4 jogadores pro ataque. Isso é um claro sinal de que essa equipe também quer marcar gol, né? E é um cenário que a gente vai buscar nas apostas do mercado over. A gente quer os dois times atacando, os dois times buscando gol. Se você tiver só um time atacando, ela não é tão boa para apostas em gols. Fica melhor a gente apostar, por exemplo, a favor dessa equipe que tá perdendo, tentar pegar um empate, pegar um dupla chance, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, repetindo, o time que tá perdendo, você precisa ter desespero, equipe se lançando ao ataque, né? De preferência, não só chuveirando a bola pra área, porque se ficar chuveirando, fica muito na mão do goleiro, o zagueiro tirando e não dá muita influência, mas é aquela equipe que tá tentando construir, mas correndo o risco de perder a bola, e do outro lado, a gente tem que ter esse contra-ataque muito bem preparado, muito exposto, tá? Outra coisa muito importante, que eu acho que é o grande segredo para apostar em gols, também envolve um pouco de leitura de jogo, é que vocês comecem a procurar espaços, tá? Uma defesa esburacada, um jogo espaçado, ele é melhor para você apostar em gols do que um jogo necessariamente com finalizações, né? Eu sei que muita gente gosta de ir para as finalizações, mas as finalizações podem ser bloqueadas, podem ser para fora, sem perigo e tal. Agora, se você vê aquele jogo espaçado, que tem muito espaço para contra-ataque, isso é um ponto muito importante para você pensar, tá? Então, espaço é mais importante que qualquer outra coisa quando a gente aposta em gols. A gente quer justamente buracos defensivos, facilidade para os atacantes chegarem no gol e defesa de goleiro, né? Defesa de goleiro é importante também ter nesse cenário. Então, leitura de jogo é isso basicamente que vocês têm que olhar. Tentar procurar jogos em que o time que tá perdendo tá indo para cima, tá buscando essa virada e o time que tá perdendo também tá interessado em matar o jogo no contra-ataque para você não ficar dependendo de um gol só de um lado, né? A gente quer justamente os dois times ali atacando para poder pegar esse gol com um pouco mais de facilidade e, consequentemente, ter uma melhor taxa de acerto no mercado. Qual seria então o nosso terceiro e último fator? Odd e tempo de jogo. Se você é um cara que já está aqui no canal há mais tempo, sabe que a gente sempre fala sobre apostar com valor e que a aposta esportiva não é sobre acertar palpite, é sobre apostar em odds desreguladas, né? Odds que pagam prêmios melhores do que deveriam. Pois bem, quando a gente fala de leitura de jogo e cenário de jogo, a gente está falando de algo que é mais provável. Agora, isso precisa ser acompanhado por uma odd atrativa para você fazer aquela aposta, principalmente ao vivo, onde o mercado tende a ser muito mais justo, tá? Isso porque ficar tentando adivinhar se o gol vai sair ou não a qualquer odd não vai te levar a lugar nenhum, porque no final das contas, apostas ao vivo não são diferentes das apostas pré-live. Ou seja, para ganhar dinheiro você precisa ter apostas de valor na mão, apostas de valor esperado positivo. Para isso você não pode ignorar o tempo de jogo, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, do over limit. Over limit é aquela estratégia que a gente tenta pegar o próximo gol do jogo, né? Então, se o jogo teve, por exemplo, tá 1-1, foram 2 gols, o over limit seria o over 2,5. E eu sempre recomendo para vocês trabalhar com uma odd justa ali próximo de 2, porque se você ficar pegando esse over limit muito baixo, você vai ter uma taxa de acerto muito alta para ser lucrativo. Agora, se você pega ali a partir de 1,80, 1,90, próximo de 2, você já tem uma relação quase 1-1. Em que momento que essa odd vai aparecer pra gente, né? Essa odd próxima de 2? Depende da liga, depende do jogo. O mercado não é burro, né? O mercado não vai te dar uma linha de over limit pagando 1,90 no mesmo tempo na Bundesliga, que é um campeonato super aberto, que tá saindo muitos gols,
E na Série B do Brasileirão, que é um campeonato mais under, que os gols são um pouco mais raros e menos frequentes. Então tem diferença. Você quer trabalhar esse mercado na Bundesliga? Beleza, você vai ter que esperar quase até os 80 minutos ali, para pegar 10 minutos mais os acréscimos. Você quer trabalhar esse mercado na Série B do Brasileirão? Pô, a partir de 65 para 70 minutos já costuma ter essa linha de próximo gol ali, próxima de 1,90, próxima de 2 para você poder apostar. E aí que vem o grande X da questão, você vai precisar se adaptar com os mercados, se adaptar com cada liga, com cada sequência, né, enfim, em relação da odd e do tempo, para saber se vale a pena ou não. Então, exemplo, vou trazer um exemplo real aqui para vocês. No Campeonato Catarinense desse ano, a gente teve um quadrangular de rebaixamento. E isso gerou um desespero, porque dos 4 times que estavam lá, inclusive 3 super tradicionais, Marcílio Dias, Joinville e Figueirense, 3 deles cairiam, né? Junto com o Carlos Renault ali, um desses 4 cairiam. E aí teve um jogo já na reta final, acho que era a 4ª ou 5ª rodada, entre Joinville e Carlos Renault, que basicamente quem perdesse estava rebaixado. Os dois times precisavam muito da vitória, muito vencer. E aí você fala, pô, esse jogo é um jogo bom para gols, né? Mais ou menos, né? Dá uma olhada aqui, ó, vou deixar aqui na tela para vocês, a linha de acho que era over 2,5, over limite, né? Over limite dessa partida, aos 79 minutos, quase 80 minutos. Pois é, ali estava começando a pagar perto de 2 para um jogo entre Joinville e Carlos Renault. Esse é um tempo que geralmente, esse cenário de odd próxima de 2, que é basicamente 50% de chance de sair um gol, costuma aparecer nesse tempo no jogo do Bayern de Munique, no jogo do Real Madrid. Só que esses times, quem finaliza essa bola se ela chega no ataque? É o Mbappé, é o Kane, o Bellingham, enfim, são jogadores de muita qualidade técnica, né? Quando você vai para Joinville e Carlos Renault, essa qualidade técnica não se relaciona. Qual que seria o tempo justo, né? O tempo que essa odd deveria aparecer para valer? Em condições normais, se não fosse um jogo assim de desespero, seria os 70 minutos, né? No futebol brasileiro, mais ou menos ali como eu falei, entre 65 e 70 minutos. Seria o tempo que essa possa aparecer. Ou seja, por mais que esse jogo até tenha acontecido um gol lá nos acréscimos, não é uma aposta de valor. É uma aposta muito ruim, porque você vai ter pouquíssimo tempo para esse gol sair, um jogo de qualidade técnica bastante questionável e só por conta do desespero. Então, é o que eu falei. O desespero é um fator. O cenário de jogo, né, a leitura de jogo é um segundo fator, se as equipes estão deixando o campo para jogar, mas o mais importante é se a odd compensa o risco. Então, tudo bem, esse é um jogo de maior desespero, talvez aos 70 minutos fosse muito cedo, mas até os 75 no máximo você poderia pegar essa aposta. Aos 80 já não faz sentido, entendeu? Você tem que começar a criar essa relação de qual que é o tempo que as ligas e os mercados costumam ter esse valor de overlimit aparecendo, para depois você poder ver na hora do jogo se ele está aparecendo dentro do que você esperava ou se não tem valor, né? Porque ele está muito atrasado. Porque às vezes o mercado, quando o jogo é muito aberto, tem uma necessidade muito clara de gols, ele pode começar a travar essa odd, está entrando muito dinheiro over, todo mundo quer pegar o over daquele jogo, e aí já não tem valor, né? Então você tem que aprender também a olhar o mercado, né? Então, para te dar uma referência, como eu falei, futebol brasileiro, Série A, mais ou menos com 70 minutos você vai ter over limite. Num jogo neutro ali, um jogo da Série A italiana, um jogo do Brasileirão Série A, que é mais movimentado ali, geralmente vai dar com 75, dando 15 minutos ali para acabar a partida. E em jogos muito abertos, muito overs, vai dar lá perto dos 80 minutos, tá? Essas são as 3 referências que você pode ter. Jogos mais under, perto de 65 e 70 minutos, jogos neutros entre 70 e 75 e jogos mais abertos entre 75 e 80. Estourou esses tempos que eu falei em cada uma dessas ligas, não pega porque não é uma aposta de valor. Você vai ter pouquíssimo tempo, por mais que o jogo esteja aberto, é um risco que não vale a pena ser corrido. Outro fator muito importante quando a gente fala em apostar em gols, enfim, que gera muita dúvida entre os apostadores, é a questão das estatísticas ao vivo, né? Até que ponto elas devem ou não ser úteis para a gente fazer uma aposta. E eu já vou te adiantar a minha opinião. Finalizações não são uma referência legal, tá? Não são úteis de forma alguma para você fazer uma aposta em gols. Isso porque, como eu já falei ao longo desse vídeo, você pode ter um jogo ali com 10 finalizações em que basicamente nenhuma levou perigo. Todos os chutes bloqueados, chutes muito fora do alvo, que não geram muito perigo. Aí você fala assim, mas então nenhuma estatística serve? Só basta eu ficar vendo o jogo e procurando a leitura de jogo ali? Não, tem algumas estatísticas que são referenciais interessantes, né? Para começo de conversa, como a gente já falou na parte de leitura de jogo, o maior fator que você não vai ter em termos estatísticos, mas que você consegue aplicar na leitura de jogo, como eu falei, é o espaço. Jogo espaçado, jogo laicar, aquele jogo que até quem não aposta, se você perguntar lá pro seu avô vendo um jogo no final de semana, ele vai falar, caramba, esse jogo aqui tá com cara de gol. Por quê? Tá aberto, né? Tá muito claro, chute pra lá, chute pra cá, enfim. Você vai ter essa leitura facilitada. Mas se você curte incluir um pouquinho mais de dados e estatísticas, eu diria que alguns outros números são mais interessantes do que finalizações. O primeiro deles é o XG, que nada mais é do que a expectativa de gols. Quando o XG começa a ficar próximo de 1, isso, lógico, dentro do tempo, né? Se você está olhando já no segundo tempo, por exemplo, no over limit, você
você tem que considerar que esse XG vai ter também dados do primeiro tempo, né? Então seria legal você ver os dados só do segundo tempo. Mas quando ele começa a aproximar de 0,70, 0,80 a 1, já é um volume legal de finalizações e de chances de gol para você poder pegar ali e tentar pegar um gol. Tá? Outro fator muito importante, que mais do que finalizações, é chutes ao gol, que são os chutes certos. Afinal de contas, para o gol sair, esse chute tem que ser no alvo, né? Tem que ser correto. Se o jogo está com um bom volume de chutes ao gol, significa que os atacantes estão conseguindo encontrar os tais espaços que eu citei e, consequentemente, eles estão gerando boas oportunidades de gol. E aí começa a valer mais a pena do que finalizações aleatórias, né? Como eu já falei também, os espaços funcionam muito bem, porque às vezes até aquela... toda hora 3 contra 2, mano a mano e tal, mas no último passo o cara tá errando. Mas em algum momento, se ele acertar esse último passo, a chance do gol é muito grande. E aí o XG vai conseguir ir computando isso para você conforme as finalizações forem acontecendo, para dar uma métrica melhor, se as finalizações estão perigosas, estão gerando chance de gol ou não, tá? E também tem alguns sites de estatísticas que disponibilizam ferramentas interessantes. Por exemplo, no Soccer Pro, tem uma estatística que chama APPM, que são os ataques perigosos por minuto. Ele vai conseguir te trazer, assim, na média, quantos ataques perigosos, que são aqueles ataques no terço final do campo, estão acontecendo ao longo do jogo, né? Lógico que, isoladamente, essas estatísticas talvez não te digam exatamente o que fazer, né? Se vale a pena ou não apostar ou não. Mas você usando esses números, esses dados, né? Esses dados de pressão que também tem no Soccer Pro, o Packball também tem bastante ferramenta legal para você apostar ao vivo. Inclusive, vou deixar na descrição um link do Packball que você tem 7 dias grátis ali para testar. E é uma ferramenta bem completa, tá? Então, esses sites todos permitem que você complemente a sua leitura de jogo, né? A sua visão ali do que está acontecendo. E lógico, ao longo do tempo você vai criar também o famoso tempo de tela, que é aquele período que você de tanto ver jogo já vai começar a sentir ali na prática que o gol está próximo de sair. Vamos agora para a prática, né? Você já viu toda a teoria, já viu o que você tem que analisar, o que vale a pena olhar, o que não vale a pena, todo esse pacote que a gente vem conversando ao longo do vídeo. Mas e para a prática? Quais são as melhores abordagens para apostar em gols? Vou separar aqui 3 que são as 3 que eu acho mais interessantes, mas você pode quebrar elas, buscar outras estratégias, enfim, coisas que são interessantes para você. A primeira delas, e é um pouco mais simples, é a aposta pré-live, né? Aquela aposta feita antes do jogo acontecer. Aqui, galera, não tem segredo, tá? Não é se você acha que vai ter gol ou não. A questão é se aquela linha, se aquele valor de cotação que foi disponibilizado tá justo ou não para aquela partida. Tá? E aí é o mesmo procedimento de qualquer tipo de aposta. Uma dica legal para você que não quer trabalhar ao vivo, não tem tempo para apostar ao vivo, mas quer pegar o mercado de gols, é começar a perceber que cada liga tem a sua linha principal. Por exemplo, o Brasileirão é muito comum que essa linha seja o over e under 2.25 gols, ou 2,5 com odd próximo de 2,10, 2,20. Já na Bundesliga é mais comum que essas linhas sejam de 2,75. E aí você simplesmente faz uma análise se aquela partida está dentro da média da liga, ou seja, ela tem que estar ali naquela linha aí mesmo, que é o padrão daquela liga, ou maior ou menor. E aí você pode fazer esse comparativo. Mas nada mais é do que você analisar os jogos e ver se aquela linha, se aquela odd oferecida é justa, é de acordo com o que você deve esperar daquele jogo, ou não, né? Se tem ali alguma oportunidade de valor de você fazer uma aposta. A segunda abordagem mais comum do mercado de gols, como a gente já citou ao longo do vídeo, é o famoso over limit, né? E aí tudo que eu falei no vídeo é extremamente aplicável ao over limit. Então, desde você observar se o jogo tá com desespero, se o cenário é positivo, se a leitura de jogo tá indicando que deve sair gols, ou seja, dois times estão querendo buscar gols e tudo mais. E também não se esqueça do que eu falei sobre tempo de jogo. É muito importante que o tempo de jogo que ainda tenha para ser disputado seja condizente com a liga e com o mercado que você está trabalhando, para que você não faça apostas ruins, você faça de fato apostas de valor em que o tempo, o risco compense, né? O tempo ali que você vai estar exposto compense aquela aposta. Afinal de contas, pode acontecer de tudo. O jogo pode estar aberto, mas nada impede de um atacante sair na cara do gol e perder o gol, ou aquele famoso chute na escala Davis, né? E aqui entra muita situação de cenário de desespero com leitura, né? Vou dar um exemplo aqui. Também falei do Campeonato Catarinense, puxar um outro jogo aqui. Rolou Figueirense e Marcílio Dias, cenário parecido. O Figueirense precisando muito da vitória, o Marcílio Dias um pouco mais confortável, mais explorando os contra-ataques. O Marcílio no segundo tempo tinha dado já 2, 3 chegadas muito perigosas pelo lado esquerdo e que o gol não tinha saído. E ali eu comecei a perceber uma falha defensiva do Figueirense no lado direito, e estava cada vez mais exposto com desespero para tentar buscar o gol da vitória, que era muito importante naquele momento. Não deu outra, entrei no overlimit dentro do tempo que eu queria, e o gol saiu justamente por ali, onde eu estava observando aquela falha. Não é sempre que isso vai acontecer, às vezes o gol vai acontecer de outra forma, o Figueirense podia ter feito o gol numa bola parada, coisa do tipo, mas essa leitura de jogo, no longo prazo, vai te ajudar muito, porque você vai identificar espaço. E aí, toma muito cuidado, a dica que eu quero te dar é que o overlimit, ele tende a gente a achar que só porque o jogo está desempatado vai sair gol.
mas é importante você aplicar tudo que eu ensinei nesse vídeo para justamente não virar um torcedor, né? Ficar torcendo ali pro gol sair. A gente precisa que o gol tenha uma chance grande de acontecer. Então vai ter jogo, o jogo vai estar morto, não vai estar acontecendo nada, não vai entrar. E você não vai entrar no mercado, no caso, e a bola vai entrar, né? O time adversário vai achar um gol ali, uma bola parada, um contra-ataque isolado, mas aí você tem que entender que você fez a coisa certa, porque o jogo não era bom para gols. Né? E do mesmo coisa também vai acontecer. Em um jogo bom para gols, você entrar e o atacante perder um gol praticamente sem goleiro. Pois bem, essas coisas vão acontecer, mas no longo prazo, no volume de apostas, quanto mais você refinar sua leitura de jogo e respeitar a relação odd versus tempo, maior vai ser sua taxa de acerto e, consequentemente, também a sua lucratividade. Por fim, uma terceira abordagem legal para o mercado de gols, ela acontece um pouco mais quando a gente tem uma clareza de que o próximo gol pode não ser o último do jogo, né? Que é o famoso over à frente. Então, por exemplo, um favorito jogando em casa perdendo de 1-0, né? Deixa eu dar um outro cenário aqui que isso pode acontecer. Jogos em que a gente tem um mata-mata único, mas tem vantagem do empate. Então vamos supor que o melhor time o Barcelona fez uma campanha melhor, que o Real Madrid está com vantagem do empate, mas o Real Madrid foi lá e fez um gol. Esse é um cenário muito bom para você pegar o over à frente, né? Por quê? Se o Real Madrid, se o Barcelona empatar esse jogo, a necessidade do gol passa para o Real Madrid. Se fizer mais um gol, volta a ter a necessidade de gol. Então você vai ter sempre alguém querendo o jogo, querendo o gol. Isso é muito importante para pegar o over à frente e não virar um torcedor, né? A dica que eu dou para vocês aqui é que o over à frente ele pode ser usado numa linha asiática, que é o over 1 asiático. Tem, acho que um vídeo aqui, vou deixar o card aqui para vocês. Nesse mercado, se sair um gol, você já tem a sua aposta devolvida. E o legal é que, pensando também naquela relação que eu falei, de odd 1,80, 1,90, 2, para não ter que acertar tanto, geralmente você dobra o seu tempo de exposição. Então, se você tinha antes no mercado 15 minutos ali, entrando aos 75, provavelmente você aos 60 já vai ter essa linha na frente. Então você vai ter 30 minutos para pegar pelo menos um gol, mas preferencialmente os dois. Aqui, reforço para você. Você vai precisar de 2 gols para o green, não um só. Então, essa linha de over asiático, por mais que gere essa proteção, você tem que tomar cuidado para não ficar entrando em jogos porque você acha que vai sair um gol e que essa é a sua expectativa, porque aí não faz sentido. Você não precisa de um gol para o green, você vai precisar de 2, né? O over à frente é por conta disso. Mas como você está usando o asiático, você vai ter o dobro de tempo ali e ganha um pouquinho mais de proteção, vamos dizer assim, para a sua bet. Aí eu reforço, só tomar cuidado para selecionar jogos em que realmente tem uma expectativa alta de gols, tá abertaço e sempre projeta o cenário caso mais um gol saia, né? Esse jogo tende a morrer? Se você acha que sim, não é uma boa aposta. Aí deixa então chegar o over limite, se o jogo continuar nos padrões que você tá vendo, aí sim você vai lá e faz a sua aposta. Se o jogo der aquela morrida, você já aproveita e fica de fora, guarda sua stake no bolso. E o over HT, né? O over no primeiro tempo, que basicamente consiste em esperar um pouco a odd desvalorizar, ali perto de 15, 20 minutos, e fazer a aposta pro gol no primeiro tempo. Olha, eu não gosto muito desse mercado, mas não quer dizer que ele seja ruim, né? É basicamente a minha visão. O que acontece é que como o jogo não se define nos primeiros 45 minutos, eu não gosto tanto de entrar numa aposta que talvez o jogo possa morrer ali, porque afinal de contas os times podem ficar ali num consenso de que aquele jogo tá bom, mesmo que ele esteja aberto até então, e que depois do segundo tempo eles vão deixar. Como eu deixei claro ao longo de todo o vídeo, eu curto muito o desespero para tentar fazer apostas em gols. E se eu preciso de desespero, eu não vou ter isso no primeiro tempo, né? Dificilmente uma equipe vai se lançar, vai se abrir, vai ter lateral passando, vai dar o contra-ataque para o adversário. E, afinal de contas, o tempo é quase o mesmo ali para pegar um gol. Você vai ter uns 5 minutinhos a mais do que no over limit, mas não é um cenário tão claro assim. Então, eu, pessoalmente, não curto muito. Mas não quer dizer que você não possa ter uma estratégia lucrativa que não seja possível ser lucrativo. Lógico que é. Você só precisa ter um pouco mais de cuidado, porque, como não se define no primeiro tempo, a gente tem que ter equipes um pouco mais conservadoras, não tão expostas, como acontece muitas vezes ali no segundo tempo, quando não tem mais para onde correr, né? Tem que se abrir, tem que se lançar. E aí vai dar mais contra-ataque do que no primeiro. Fechamos então, galera. Passamos por vários aspectos. É um guia completaço para postar em gols. Espero que você tenha curtido. E se não está inscrito no canal, já se inscreve, porque a gente tem muito conteúdo bacana e técnico avançado como esse vídeo aqui, para que você possa melhorar nas apostas esportivas. Para fechar o vídeo, eu quero só encerrar falando que eu já abordei algumas vezes ao longo do conteúdo, que é apostar em gols não é torcer pelo gol, não vai virar torcedor. Você já viu aí vários critérios para você melhorar a sua exigência do jogo. E se ela não aparecer, se a oportunidade não aparecer, guarda o teu stake, o seu dinheiro vai estar muito bem colocado ali no seu bolso e deixa para expor ele em situações que realmente são claras. Outra coisa importante é que não é porque o gol saiu ou deixou de sair que a aposta foi boa ou ruim, principalmente no ao vivo, né?
Quando você fala de over limite, do over à frente ali, você já está pegando um cenário muito específico do jogo com a oportunidade de assistir a partida. Então você tem a chance de selecionar bem essa partida, selecionar bem essa oportunidade para não falhar ali, não se afobar e fazer de qualquer forma. Tá? Então toma cuidado e verifica, sempre analisa ali depois da aposta se o jogo realmente foi aberto, se realmente você teve oportunidade de gols. Ou se não, talvez você tenha se apressado ali porque o jogo estava desempatado, tenha criado uma expectativa ali de que o jogo poderia se abrir e no final não se confirmou, né? Então, sempre vai anotando ali para ver se você está fazendo boas apostas, não. Às vezes o jogo é aberto pra caramba, tem chances de gols absurdas perdidas e a bola não entra, faz parte. Mas o importante é, no longo prazo, ter bons cenários vai te ajudar a ter uma melhor taxa de acerto e maior quantidade de greens do que heads, e o contrário também é verdadeiro. Se você ficar apostando em jogo tá morto e rezando ali para uma bola entrar, para uma bola desviada, para uma bola parada, a sua chance no longo prazo é o quê? Perder dinheiro, porque esses gols vão rarear. E nunca se esqueçam de olhar o tempo de jogo, que como eu falei, a aposta esportiva não é sobre acertar palpite, acertar se o gol vai sair ou não, e sim sobre você ter odds de valor em mãos. Isso no live não se modifica. Beleza, galera? E se você ainda não está na comunidade do Telegram do clube, ela é 100% gratuita, a gente toca vários projetos por lá. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma sugestão sobre o mercado de gols, deixa aqui nos comentários e vamos caprichar essa pontaria. Eu quero que você seja o Haaland, o Mbappé das apostas em over goals e não o Ribamar, né, o Flávio Caçarrato ali chutando. Vamos chutar essa bola no alvo, vamos pegar cada vez mais greens e com maior taxa de acerto você vai melhorar muito os resultados apostando em gols.